Como estão as tuas emoções? Como você tem passado e lidado com as adversidades? Como está o teu controle emocional? Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro e eu tenho um tema aqui para falar com você hoje que é muito importante, um tema que é importante para mim como pastor, para nós obreiros da Seara do Senhor. Eu quero falar sobre emoções, gerenciamento das nossas emoções. E eu quero ler um texto com você da Palavra de Deus, um texto que como embasamento para o nosso assunto de hoje. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: O ancião ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, em tudo desejo que prosperes e que tenhas saúde, assim como prospera a tua alma. Que texto interessante. Quando se refere a Gaio, o escritor, ele diz que ele esteja bem, que ele tenha saúde, que a saúde seja como a prosperidade da alma. Como a alma é importante para todo o nosso, inclusive até para a nossa saúde. Como as nossas emoções são importantes. Como ela tem um significado especial, como elas têm um significado especial para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar. Leiamos agora também o que diz em Provérbios, capítulo 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale controlar ou conquistar o seu espírito. Mais vale você controlar o espírito que conquistar uma cidade. É interessante quando falamos de cidade, nós falamos da conquista. A cidade pode ser substituída por alguma coisa na nossa vida, por um ministério, por um trabalho. Tem pessoas que às vezes até conquista, mas perde rapidamente. Às vezes por um desequilíbrio emocional, por não ter uma gestão emocional. Existem pessoas que conquistam aquele emprego do sonho, mas não permanecem nesse trabalho. Talvez no momento daquela conquista, quando ele está já em mãos, ele não consegue manter por causa do gerenciamento dessas emoções. Às vezes há um desequilíbrio emocional. Até mesmo um relacionamento, um casamento. Pessoas que conquistam, às vezes, aquele casamento dos sonhos, mas esse casamento não dura muito, devido ao que se passa dentro dele, devido às suas emoções, e não permanece, devido a um desequilíbrio emocional, outro problema relacionado à sua alma. E eu faço uma pergunta: como está a sua emoção, meu querido pastor? Como estão as suas emoções, meu querido obreiro? Nessas lutas do dia a dia, nessas batalhas que enfrentamos, como está o nosso gerenciamento destas emoções? Faz nos lembrar de dois exemplos na Bíblia. Você se lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é um exemplo típico de uma pessoa que às vezes oscilava nas suas emoções. Pedro, quando ele vê Jesus, todos estão naquele barquinho. Jesus está vindo sobre as águas, você sabe desse episódio, e todos no barquinho estão ali vendo Jesus vir. Somente Pedro que diz assim, que quer ir sobre as águas, né? Se é Jesus, que ele vai sobre as águas. E você vê que o apóstolo Pedro, ele está indo sobre as águas. De repente, Pedro, como diz o texto da Bíblia, reparando na força do vento, ele começa a afundar. Você pode notar ali que Pedro ele afunda por causa de algo que possivelmente já tenha vivido uma experiência dessa. Ele sabe o que uma tempestade pode fazer. Também tem o Pedro que corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Esse mesmo Pedro é aquele Pedro também que diz para Jesus que estava pronto para morrer. Mas é também o Pedro que em determinado momento é aquele Pedro que está negando a Jesus. Se pudesse perguntar a Pedro, perguntaríamos: Pedro, por que você antes disse que estava pronto para morrer, agora você está negando? Pedro é aquela pessoa que ele vive de acordo com aquele momento que apresenta. Às vezes ele oscila naquelas emoções. Um exemplo típico é aquela pessoa que às vezes no momento, no ímpeto, ele fala o que não deve falar. É aquela pessoa que não consegue se controlar diante das adversidades que vêm contra ele.
Pedro é o exemplo de pessoa que às vezes se precipita. E quantas pessoas às vezes se precipitam numa resposta que vai dar, às vezes numa provocação que vem contra ele, e até mesmo nós pastores devemos ter uma gestão dessas emoções, um equilíbrio, porque às vezes nós conquistamos as nossas cidades, mas talvez seja necessário controlar o espírito. Existem pessoas que vivem de acordo com as circunstâncias do momento. Outro exemplo, temos Elias. Elias, ele serve a Deus, é o profeta que diz que não vai chover, realmente não chove. É o profeta que ele enfrenta Jezabel, Acabe. Ele tem aquele desafio com os profetas de Baal e Astarote, onde reúne os profetas. E o texto diz, na Bíblia, interessante, que Elias, ao meio-dia, começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto. Olha essa expressão. Elias, quando os profetas de Baal estavam ali clamando ao seu Deus, ele zomba. Você vê o Elias ali que está zombando, que está dizendo: gritem mais alto. Você vê uma força em Elias, algo emocional, naquele momento em que Elias está passando ali. Mais à frente você vê o profeta Elias clamando e o fogo descendo. Temos um profeta agora que não está mais zombando dos profetas. Tem um profeta Elias agora que está clamando ao Deus vivo. Mais à frente você vê esse mesmo profeta que clama a Deus e o fogo desce. É o mesmo Elias em que recebe uma mensagem de que Jezabel está atrás dele. Ele começa a fugir com medo diante das ameaças da rainha Jezabel. Aí você começa a perceber aqui mais uma informação na vida de Elias. Aí você começa a pensar: um profeta que pediu fogo do céu, desceu o fogo do céu, um profeta que diz que não ia chover, não choveu. Então, um profeta que está zombando os profetas de Baal e de Astarote. Agora tem um profeta que está fugindo diante de uma ameaça. E esse mesmo profeta agora vai para o deserto. E é esse Elias que está pedindo a morte. É o Elias que agora vai parar numa caverna. Existem pessoas que pode ser comparada a Elias. Você pode observar aquela pessoa que às vezes está eufórica pelo poder, ele tem controle, é uma pessoa que ora, que é determinada, mas essa pessoa às vezes se isola. Ela vai para o seu quarto, às vezes tem uma depressão e está como Elias pedindo a morte, não aguenta mais viver. É um Elias que está agora indo em direção ao deserto, que agora está se isolando numa caverna. As emoções de Elias estavam precisando de uma gestão. Lembrando que Elias, ele é um homem de Deus. Devemos lembrar que antes de ser de Deus, você também é homem e precisa de ajuda e tem os seus momentos. E aqui está um profeta, em que se você chegasse perto dele, você olharia para Elias e talvez não reconheceria como aquele profeta que antes estava tendo aquela autoridade. É um profeta que as emoções estão em frangalhos, que agora está desiludido, está triste, com as emoções lá embaixo, afundando cada vez mais. E quando Elias está naquela caverna, vem a voz de Deus que diz para ele: que fazes aqui, Elias? E aquela pergunta: o que você está fazendo? Tem situações em que as emoções estão um pouco desequilibradas, que às vezes fazemos coisas que não é para fazer. Fazemos coisas que não foi Deus que nos direcionou. Às vezes vamos para caminhos que não são caminhos que Deus nos orientou. E podemos observar que Elias ali está perdido nas suas emoções. E ele começa a contar a sua história. Deus quer ouvir o que está passando com Elias. E neste momento Deus dá uma diretriz para Elias, que é justamente isso, uma delas que é necessário quando você, meu querido, estiver passando situação difícil. Uma situação difícil, sabe aquela situação que mexeu contigo, te abalou, que deixou você para baixo?
onde ninguém está te vendo. Você está numa caverna onde os membros não te veem, teus irmãos não te veem, a igreja não te vê, mas só você sabe o que está passando. Deus diz para ele assim: volta pelo teu caminho. Voltar pelo caminho, então, significa Elias voltar lá atrás, por onde ele havia passado. Eu quero trazer um exemplo para você aqui muito importante. Certo dia eu estava mexendo no computador e deu um conflito no computador. Um conflito que eu não conseguia resolver. E tem uma solução que poderia ser feita no computador, foi isso que eu fiz no sistema operacional. Existe um recurso em que quando o computador está com este problema, você volta a uma data anterior. O sistema operacional, você volta numa data anterior e a partir daquela data você clica e você pode restaurar o teu sistema a partir daquela data. E todo o problema que acontece hoje, ele desaparece. Sabia que isso é uma das soluções que nós temos? Como Deus diz para Elias: volta, Elias, não continue. Tem momentos que eu e você temos que parar e temos que nos reprogramar. Não devemos continuar do jeito que está, com as nossas emoções afloradas, com este calor, com este desequilíbrio, com esta força tão forte que nos impele a pensar e fazer coisas que não sabemos até mesmo o que estamos fazendo. Você se lembra o que Deus diz para a igreja de Éfeso? Capítulo 2, versículo 4 e 5. Aquela carta que está para a igreja de Éfeso, Deus dá uma diretriz para ela. Diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Quando fala do primeiro amor, estamos falando de algo que está lá atrás. E qual a solução que Deus dá para a igreja de Éfeso? Ele diz assim no versículo 5: lembre-se de onde caiu. Ele está usando aqui o pretérito, está usando uma lembrança do que está lá atrás. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Deus sempre dá uma dica para nós voltarmos, para nós recomeçarmos. Pratica as obras que praticava no princípio. Tem momentos que é necessário nós pararmos, lembrarmos daquilo do princípio quando começarmos, daquela chama que nós tínhamos, daquele amor que nós tínhamos, daquela forma de lidar com as situações que tínhamos. Por que nós estamos assim? Nós temos que voltar às vezes e lembrar e praticar aquilo que até então estava fluindo tão bem. Pratique, ele não fala assim, continue daqui como está, ele fala, volta e pratica. Às vezes é necessário voltarmos, é necessário nós lembrarmos. O profeta Jeremias estava passando uma situação muito difícil. Ele tinha angústia na sua alma, era grande. E o profeta Elias, ele diz que chegou ao ponto de dizer que era o homem que viu a aflição e a sua pele envelheceu, os seus olhos foram despedaçados. E a situação agora é como se estivesse como na mira de uma arma, de um arco e flecha que estão atingindo diretamente o coração. Jeremias, então, ele para aquele lamento, as emoções dele estão afloradas e ele diz assim, em Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 24, ele diz algo assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele está dizendo assim, eu quero voltar lá atrás aquilo que me traz esperança. Você sabia que isso é uma solução para nós? É algo terapêutico? Tem momentos na vida que é bom você parar um pouquinho, trazer as memórias. Se é o teu ministério que talvez esteja passando aquela luta, lembra da promessa de Deus que Ele fez para você, lembra daquela chamada, lembra daquela força, daquele ânimo que você tinha, que você estava tão empolgado, motivado para fazer a obra. Lembra? Talvez este teu departamento que esteja aí te causando, às vezes, aquela aflição, traga à memória, coisas que te dão esperança. Desfoque daquilo que prejudica você. Começa a pensar naquele primeiro momento. Até mesmo assim, quando existe para casamentos, né? O casamento está difícil? Lembre-se daqueles primeiros momentos que vocês viveram, aquelas lembranças boas que vocês viveram.
Deus sempre nos dá uma chance de recomeçarmos. E eu deixo essa palavra para você neste momento. Que você possa ter um controle sobre as suas emoções, que você possa voltar, ainda é tempo de você recomeçar. Traga à memória aquilo que vai te trazer esperança. Traga à memória aquilo que vai te fazer bem. Não seja dominado pelas circunstâncias, pelos momentos que às vezes tão adversos em nossa vida. Lembre-se do que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus dá força, mas quem se anima sou eu e você. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe no teu ministério, que Deus possa te fortalecer a cada dia. E em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Até o nosso próximo encontro.